Olá, para começar hoje, eu queria lembrar de uma história, acho que ilustra bem o que a gente vai conversar. É sobre um concurso de locução, sabe? O texto era o Salmo 23. Ah, sim, conheço essa história. Então, vários locutores mandaram muito bem, voz incrível, técnica perfeita, mas quem emocionou todo mundo foi um senhorzinho. A voz nem era tão boa assim. E a diferença era... A explicação foi: os outros conheciam o Salmo. Ele conhecia o pastor do Salmo. É profundo, né? Muito. Toca num ponto essencial. E é essa conexão que a gente quer explorar hoje. Mergulhar um pouco mais fundo no Salmo 23, que talvez seja o texto mais famoso da Bíblia, né? Com certeza. Todo mundo conhece, pelo menos de ouvir falar. A gente se baseou num vídeo com uma análise cultural, histórica bem legal, e também num artigo que ajuda a comentar o texto. A ideia é ir além do que a gente já ouviu, sabe? Entender o contexto lá do Oriente Médio Antigo, as metáforas do pastor, da ovelha. Exato. O que estava por trás daquelas palavras para quem ouviu pela primeira vez. Isso. E para a gente entrar no clima, vamos ouvir o texto rapidinho, numa das versões que a gente viu. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Lindo, né? Demais. E por onde a gente começa a desembrulhar isso? Talvez pela autoria. Davi? A tradição judaico-cristã sempre apontou para Davi. E é interessante porque, por um tempo, rolou até uma dúvida no meio acadêmico se Davi existiu mesmo, historicamente falando. Sério? Mas ele é tão central. Sim, mas faltava uma prova fora da Bíblia, sabe? Até que em 93, lá em Teudã, no norte de Israel, acharam uma coisa incrível. O que foi? Uma estela de pedra, bem antiga, do século IX a.C., mais ou menos, e tinha uma inscrição em aramaico, de um rei inimigo de Israel. E falava de Davi? Falava da Casa de Davi, Beit David. Mesmo quebrada, a inscrição era clara. Isso deu uma força enorme para a ideia de que Davi não era só uma lenda, mas o fundador de uma dinastia real. Nossa, que descoberta! E a ligação com o Salmo é que ele teria escrito na época em que era pastor, né? Antes de ser rei. Exatamente. A vivência dele ali, cuidando das ovelhas, moldou totalmente a linguagem, as imagens que ele usou. Faz todo sentido, com certeza. Isso já conecta com o primeiro verso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No hebraico é Adonai Roi, né? Esse Roi é meu pastor, bem pessoal. Isso tem uma intimidade aí. Não é o pastor, é o meu. E o nada me faltará, a gente tende a pensar em ter de tudo, né? Mas não era bem isso, pelo que as fontes indicam. Não mesmo. A ideia não é ter luxo, desejos satisfeitos. É mais sobre não sentir falta do essencial para viver. É ter as necessidades básicas supridas pelo cuidado do pastor. Tipo, o pastor garante pasto, água, segurança para a ovelha. Assim, Deus proveria o necessário para quem confia nele. É mais sobre contentamento, das fontes coloca. É uma dependência confiante, não uma busca por excessos. Faz sentido. E para entender essa provisão, a gente precisa visualizar como era a vida desse pastor oriental. Não era nada romântico, né? Nem um pouco, era puxado. Acordar de madrugada, tirar o rebanho do curral. E andar horas do deserto. Horas para achar pasto, água, muitas vezes naqueles wades, leitos secos de rio que às vezes tinham vegetação, ou num oásis mesmo, tipo En-Gedi, que é famoso lá. E tinha que voltar antes do anoitecer para não pegar o frio congelante do deserto à noite. Nossa, e as ovelhas? O que é importante saber sobre elas para entender o Salmo? As ovelhas são a chave. Primeiro, são bichos de rebanho, precisam estar juntas. Isso já fala da nossa necessidade de comunidade, né? Sim. Segundo, elas são extremamente medrosas. Não tem defesa nenhuma, coitadas. Garra, dente afiado, veneno, nada.
Qualquer coisinha assusta. Até barulho de água. Ou o próprio reflexo. Exatamente, uma fonte conta isso. Elas podem ficar paralisadas de medo. E outra coisa, elas criam um laço muito forte com o pastor delas, o pastor que cuida delas todo dia, a ponto de não aceitarem outro pastor. Pois é. Chegam a ficar deprimidas, não comem, não bebem, se um estranho tenta cuidar delas. Precisa de um período de adaptação, às vezes com um segundo pastor junto. É um vínculo pessoal muito forte. Uau! Essa combinação de dependência total, medo e esse vínculo explica muita coisa no Salmo. Como o verso seguinte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Os pastos verdejantes são esses oásis que ele encontrava provisão. Mas as águas tranquilas têm tudo a ver com o medo delas, então. Tudo a ver. Águas de descanso, literalmente. Tinham que ser águas paradas, calminhas. Se a água fizesse barulho ou se mexesse muito, a ovelha medrosa não bebia. Podia morrer de sede do lado da água. Que loucura! Quer dizer que o pastor tinha que achar o lugar certo ou até... Às vezes, ele mesmo pegava a água com a mão, em concha, e oferecia para a ovelha mais assustada beber. É um cuidado muito detalhista. Nossa, que imagem forte! E como isso se aplica a nós? Pensa em quantas vezes a gente perde oportunidades, bênçãos, por medo, né? Medo de amar, medo de arriscar, medo de confiar, até em Deus. A gente se paralisa como a ovelha. Verdade. E Deus, como pastor, oferece essa calma, essa paz para a gente poder beber, receber o que Ele tem para nós. É um refrigério no meio do medo. Exatamente. Ele acalma a situação para a gente conseguir receber. Depois dessa pausa para beber água, a jornada continuava, né? A volta para casa. Sim, no fim da tarde para evitar o calorão do meio-dia e o frio da noite. E aí vem, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Veredas da justiça, a gente pensa logo em moral, ética, mas aqui o sentido original era mais concreto. Muito mais. Eram os caminhos que o pastor conhecia bem. As trilhas seguras, retas, que não tinham perigo escondido, que levavam direto de volta para o curral, para o aprisco. O caminho certo para casa. Ah, então é Deus nos guiando pelo caminho seguro na vida, por causa de quem Ele é, do caráter dele, por amor do seu nome. Isso. Ele guia certo porque Ele é certo, é fiel, não porque a gente merece sempre. Entendi. Mas aí vem um ponto crucial. Mesmo nesse caminho certo, com o pastor ali, ainda assim, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Isso é muito forte. A presença dele não tira o vale, mas tira o medo do vale. exatamente. A provação pode vir, o perigo pode aparecer mesmo na companhia do pastor. E que lugar era esse vale da sombra da morte? Era um lugar físico mesmo? Provavelmente sim, ou pelo menos inspirado em lugares reais lá na Judéia. Imagina uns desfiladeiros bem estreitos, sabe? Com paredões altos dos dois lados, pouca luz entrando. Nossa, Um lugar perfeito para predador se esconder nas sombras. E o caminho podia ser cheio de pedra, fácil de tropeçar e cair. O perigo era real, a sombra da morte pairava ali. que tenso. E como o pastor fazia as ovelhas passarem por ali? Elas deviam ficar apavoradas. Pois é, a fonte conta uma técnica sensacional. O pastor ia na frente, cantando ou tocando uma flautinha simples. Sério? Cantando? Sim, as ovelhas, ouvindo a voz conhecida do pastor, aquela melodia familiar, elas se acalmavam. E aí seguiam ele em fila indiana, confiando, mesmo no escuro, no meio do perigo. Não tem como não pensar na frase de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É a confiança na voz do guia que faz atravessar. É exatamente isso, a voz que acalma e direciona. E logo depois ele fala das ferramentas. A tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim consolo vindo de uma vara e um cajado? Então, a gente precisa entender para que serviam, né? O cajado, que em hebraico é mishenet, era aquele bastão mais longo. Servia de apoio para o pastor andar naquele terreno difícil. Sim, tipo uma bengala. Isso, mas a ponta dele era curva, um gancho,
Para quê? Para resgatar a ovelha que caía num buraco, numa fenda. Ele literalmente pescava a ovelha de volta para a segurança. Ah, que interessante. O cajado era para resgate e guia. E a vara? Shebet. A vara era mais curta, mais grossa, tinha duas funções principais. Uma era defesa, para espantar lobo, urso ou qualquer predador. Faz sentido. A outra era disciplina. Um toque firme na ovelha que estava se afastando do rebanho, se metendo em perigo, trazê-la de volta para o grupo, para a segurança. Usavam também para contar as ovelhas quando entravam no curral à noite. Então, peraí, o mesmo Deus, simbolizado pelo pastor com suas ferramentas, é quem resgata com o cajado e disciplina com a vara. Exatamente. E o consolo vem daí. Vem da segurança de saber que você tem quem te guie, quem te resgata se você cair, cajado, e também quem te corrija com firmeza para te manter no caminho certo. Vara. É uma segurança completa. Nossa, isso muda tudo. O consolo não é só um carinho. É saber que tem limite, correção, proteção. Tudo junto. Uma fonte até fala que alguns cajados podiam ter uma ponta de lança escondida para defesa. E que usavam a funda também. Sim, eram bem equipados para proteger o rebanho. A ideia é que Deus usa os meios necessários, às vezes suaves, às vezes firmes, para o nosso bem. A disciplina dói, mas ensina e protege. Entendi. É um cuidado mais robusto. E depois de passar pelo vale, o que acontece? O cenário muda de novo no Salmo, né? Muda sim. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sai a imagem do campo e entra de um banquete. Deus como anfitrião agora. Isso, um anfitrião generoso. Mas dá para conectar ainda com a chegada no aprisco. O pastor, depois da longa jornada, muitas vezes dava uma última porção de comida para as ovelhas recuperarem a energia. Ah, como uma mesa preparada para elas. Pode ser uma leitura. E lembra da contagem com a vara? Ele conferia se todas estavam ali. Nenhuma perdida naquele deserto perigoso. Isso lembra a parábola da ovelha perdida, né? O valor de cada uma. Com certeza. A alegria de encontrar a que se perdeu. No Salmo, essa mesa preparada vira símbolo da provisão farta de Deus, da honra que ele dá aos seus, mesmo com inimigos por perto, sejam pessoas ou dificuldades, forças que se opõem. É uma imagem de vindicação, de cuidado especial mesmo na adversidade. E a hospitalidade continua. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso era costume da época, né? Tratar bem o convidado. Super comum e muito significativo. Ungir a cabeça de um hóspede com óleo perfumado era um sinal de grande honra, de boas-vindas, de alegria. E o cálice transbordando? Abundância total. Exato. O anfitrião não está economizando, ele oferece o melhor e com generosidade. É Deus derramando bênçãos, alegria, honra sobre quem está com ele. Não só o necessário, mas muito mais. Essa imagem do cuidado, que inclui a firmeza, me lembrou uma história forte que uma das fontes contou, de um turista que viu um pastor quebrando a perna de uma ovelha. Chocante, não é? Nossa, que imagem! E qual era a explicação? O guia explicou que aquela ovelha era muito teimosa, vivia fugindo, quase morreu várias vezes, se perdeu, foi picada por cobra, dava prejuízo e preocupação, já tinham até sugerido vender para o abate. E o pastor não quis. Não, ele amava a ovelha. E como último recurso para salvá-la, para ela não fugir mais para o perigo, ele tomou essa atitude drástica. Diz que doía mais nele do que nela. Uau! Que radical, mas compreensível dentro dessa lógica de proteção a todo custo. Exato. E a consequência? Dali em diante, o pastor teria que carregar aquela ovelha machucada nos ombros o tempo todo. Isso muda tudo. Não foi só um ato de punição, foi um ato que gerou um fardo enorme para ele mesmo. É um cuidado que envolve sacrifício pessoal. Exatamente. Mostra que o cuidado do bom pastor às vezes pode parecer duro para a gente, uma restrição, uma dor, mas o objetivo final é proteger, é o bem maior. E ele mesmo nos carrega quando estamos quebrados ou quando a nossa teimosia nos machuca. É uma perspectiva bem desafiadora sobre o cuidado divino. Não é só afago, envolve correção e até dor, mas sempre visando a vida, a segurança
E ele se envolve pessoalmente nisso. Com certeza. E para fechar o salmo, vem uma declaração de segurança total, né? Sim, o ápice da confiança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra hebraica para bondade aqui é hesed, que é mais forte, é tipo amor leal, fidelidade. Então não é só ser bonzinho, é uma lealdade que acompanha. Isso. A bondade leal e a misericórdia de Deus não são só sentimentos. São como companheiras ativas que nos seguem a vida toda. Não importa o que aconteça. Que segurança! E o final, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou para todo sempre, dependendo da tradução. A ideia não é fazer uma visita, é morar. É chegar no lar definitivo, na presença constante de Deus, depois de passar pelos desertos e vales da vida. É a segurança eterna. Fantástico. Então, resumindo tudo, olhar para o Salmo 23 com essa lente do pastoreio antigo transforma ele, né? Deixa de ser só um poema bonito e vira uma declaração de confiança muito concreta. Com certeza, cada verso ganha uma vida nova quando a gente pensa no dia a dia daquele pastor. A luta para achar comida e água, a necessidade de guiar pelo caminho certo, proteger dos perigos reais, corrigir com firmeza, resgatar quem se perde. E, no fim, a sensação de pertencer àquele lugar seguro sob o cuidado dele. É uma relação de dependência total, mas também de cuidado total. Exato. E talvez, para a gente pensar um pouco depois, fica a reflexão. As ovelhas precisavam reconhecer e confiar na voz do pastor para atravessar o vale escuro, né? Sim, a voz era a guia. Então hoje, no meio de tanto barulho, tanta informação, tantos medos, como é que a gente aprende a discernir aquela voz? Aquela que guia para as águas tranquilas, para as veredas da justiça? Boa pergunta. Como desenvolver essa confiança mesmo quando o caminho parece difícil, a disciplina parece dura ou o vale dá medo? E pensando na ovelha da perna quebrada, o que significa pra gente hoje se deixar carregar, aceitar ser cuidado quando a gente está quebrado, quando a gente errou feio. Deixar-se cuidar por esse pastor na prática. É algo para a gente realmente refletir. Exatamente. Como isso se parece no nosso dia a dia.